Olá pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está junto aqui com o meu grande amigo, um grande profissional, Neander Ramos. Neander é urologista há mais de 20 anos, né, Neander? Isso aí. Neander dá aula na faculdade, é professor assistente, um cara que é excepcional, um profissional de qualidade mesmo. Obrigado. Então, são merecidas. E o Neander está aqui para conversar um pouco com a gente sobre o câncer de próstata, né? Próstata, né, Neander? Nós estamos aqui no Novembro Azul, né, que é mais para conscientizar as pessoas. As pessoas também têm que lembrar que a prevenção tem que ser anual e diária, e todo mês é dia, todo dia é dia de procurar fazer a prevenção, não é isso? Sim. Né? O câncer de pele, não melanoma. Nós temos depois o câncer de próstata como primeiro lugar, até fazendo um paralelo com o câncer de mama na mulher, que você entende muito. A mulher ela pode ter um risco de 1 em cada 8 vir a desenvolver um câncer na mama. O câncer de próstata no homem é 1 em cada 6 homens. Sério? Então é uma incidência ainda maior do que o da mulher, daí a sua necessidade de estar sendo sempre avaliado e acompanhado pelos homens. E essas campanhas são fundamentais para que nós tiremos justamente isso, os mitos, né? E falemos das verdades que existem nessa doença, né? Isso é muito importante. Além da prevalência ser muito grande, Neander, o que você pode falar para nós? Como é que é o câncer de próstata? Como é que ele começa a se desenvolver? E como é que são os primeiros sintomas, sinais e sintomas dele? Isso é importante. Primeiramente, o câncer de próstata, o porquê dele surgir, a gente não tem ainda muito bem uma ideia. O que se sabe é que existem fatores de risco, né? O principal fator de risco é a questão da idade, né? Nós sabemos que com a idade, com o avanço da idade, esses homens podem ser mais propensos a ter câncer. Então, embora os homens jovens também, e principalmente aí vem um outro fator de risco, aqueles que estão ligados a familiares de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, e esses familiares com menos de 65 anos, eles podem transmitir geneticamente isso para os seus herdeiros. Então, eu tenho às vezes lá no consultório, o Cata Preta, familiares que chegam lá, amigos que falam: doutor, eu tenho meu pai e agora o meu tio ficou com câncer e eu estou preocupado. E ambos tiveram com 65, 64 anos, que essa idade mais precoce também costuma estar mais associada à genética. Então, nesses homens com história genética, eles têm que ser acompanhados até mais precocemente, iniciando o check-up a partir dos 40 anos, certo? Outro detalhe também que é um fator de risco é a raça negra. Nós sabemos que os negros eles têm maior propensão a ter o câncer de próstata e geralmente quando surgem nos negros é um câncer mais agressivo. Também é outro fator que tem que ser acompanhado, iniciando, portanto, o acompanhamento a partir dos 40 anos. Se o indivíduo não tiver nenhum desses fatores, a partir dos 45 anos, em torno de 45 até os 50, é bom já começar a fazer um primeiro check-up, fazer um PSA, ver como é que está o toque, que é fundamental. E você falou dos sintomas, aí que vem o grande problema. O câncer de próstata, ele não dá sintoma no homem. A maioria é assintomática. É assintomático. Quando começa a dar sintomas, já é uma doença avançada. Já é um caso grave, porque a doença já está localmente avançada e começa a causar sintomas. Por que quais seriam os sintomas, né, nesse caso? A próstata, nós não podemos esquecer, ela envolve o canal da uretra do homem, né? Ela é como um anel que envolve a uretra. E ela, causar por estar envolvendo a uretra, ela pode comprimir a passagem da uretra. Existe a doença até mais frequente, que é a hiperplasia benigna da próstata, que não é o câncer, que também surge na próstata. Surge a partir também dessa idade, 41, 45, 50 anos, começam alguns sintomas, e o homem passa a urinar também com um pouco mais aquele jato que tinha de garoto de 20 anos, né, que competia com um amigo, para quem vai mais longe. Isso daí começa a diminuir e ele também começa a ter essa dificuldade um pouco maior para urinar, não tão, às vezes, a maioria dos homens que vão no consultório falam assim: doutor, eu não urino mais quando eu tinha 20 anos, mas eu consigo urinar, meu jato é mais fraco, eu levanto às vezes uma vez, duas. Esses são os sintomas da hiperplasia benigna.
E pode ter aí nessa hora, você tem que examinar, porque pode ter umas células cancerígenas, alguns focos já começando a aparecer. E aí que entra o toque que nós fazemos para analisar, ver como é que está a próstata, e o PSA, que é o exame de sangue que a gente pede para ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, lembrando só para essa história do sintoma, não esperem ter sintomas. O homem tem que ir anualmente no neurologista, e como eu falei, homens com idade, com histórico genético ou da raça negra, tem que começar aos 40, e os que não tiverem a partir dos 45, tem que também já começar a dar uma avaliada, ver como é que está a próstata, enfim, fazer o check-up, né? Certo. Isso é fundamental. E os que têm histórico familiar, geralmente são mais agressivos ou não tem? Sim, também tem isso. Nós temos observado isso. Os tumores que aparecem em uma idade mais precoce costumam ter uma agressividade maior. Pra você ter uma ideia, esse detalhe da agressividade é fundamental e é interessante porque é até importante no acompanhamento dos pacientes. Nós dividimos hoje os pacientes com câncer de próstata em 3 grupos. Os de baixo risco, os de médio risco e os de alto risco. Quem me dá essa graduação é justamente, que eu vou falar, vamos falar do diagnóstico, a biópsia, e o patologista vai me dizer qual tipo de célula que está acometendo aquele indivíduo. Então, os pacientes que têm baixo risco, hoje, você tem uma ideia, muitos deles são apenas acompanhados. A gente faz o que nós chamamos de vigilância ativa, observação ativa. A gente monitora esses pacientes, óbvio, não largamos eles, nós só monitoramos. Os de médio risco e de alto risco, esses têm que serem tratados obrigatoriamente, e nós temos algumas modalidades que eu vou falar quando nós falarmos de tratamento aí, radioterapia e cirurgia, né? Certo. Agora, vale ressaltar também, veja se eu não estou errado, mas aí, na hiperplasia também o PSA aumenta menos, mas ele também aumenta, não é isso? Sim, esse detalhe é interessante. Muitos pacientes chegam assustados no consultório, às vezes, porque comparam com algum amigo, né, um colega. Valor de referência, né? Isso, aquele papinho de bar, poxa, eu fui no meu neurologista, meu PSA está 3, outro fala, pô, mas o meu deu 5, o pessoal está assustado, como é que é? Então, existe um aumento do PSA conforme passam-se as décadas, interessante isso. Então, vou te dar um exemplo. Até os 45 anos, 50 anos, o PSA é tolerado até no máximo um valor de 1,5. De 50 a 60 ele pode chegar até 2. De 60 a 70 ele pode chegar em torno de 3. E a partir dos 70 anos ele pode chegar até 4 e pouco. Então, veja bem, há um aumento desse PSA conforme as décadas vão passando, porque a próstata também cresce, essa hiperplasia que você comentou. E tem próstata, se você tem uma ideia, o homem, qual é o tamanho da próstata? Mas qual é o tamanho da próstata normal? A próstata normal do indivíduo jovem que vai lá fazer um check-up aos 40 anos é do tamanho de uma noz. Ela é pequenininha, a gente costuma graduar ela em gramas. A gente fala que tem 20 gramas uma próstata normal, 25 gramas. Já o indivíduo aos 50 pode chegar a uns 35, 40 gramas. Então ela já está aumentando e muitos chegam ao tamanho de uma laranja, com mais de 100 gramas e com PSAs às vezes até acima de 4, de 6, de 7, que já até fizeram biópsia e deu negativo essa biópsia e só foi detectado mesmo que é um crescimento benigno que está produzindo um pouco mais de PSA. Então 10 a 20% dos homens têm um PSA acima da média de 4, que seria, vamos dizer assim, a média da população, mas não tem câncer, porque já foram biopsiados, analisados e realmente tem um grupo aí especial que não precisa se apavorar, mas tem que, lógico, acompanhar, fazer o exame e eventualmente até descartar o câncer na biópsia. Lógico. Deu para entender? Agora, existem outros fatores, igual a gente vê no câncer de mama, obesidade, sedentarismo, né, que facilitam, favorecem mais quem, vamos dizer assim, eu sempre falo que os fatores de risco influenciam muito em quem já tem uma genética, uma predisposição, é lógico. Certo. Mas existem também no câncer de próstata? Existe sim, Tata. O que acontece? A obesidade é um detalhe interessante. Descobriu-se que isso em estudos que os homens obesos eles têm cânceres também, tumores mais agressivos. Mais agressivos. E outro detalhe, a gordura animal, a gordura saturada, né, ela tem maior chance mesmo de desenvolver o câncer. Olha que interessante. Começaram a fazer pesquisas, né, em todo o mundo, assim que o câncer começou, principalmente com o achado, com o começo do PSA, da era do PSA no exame de diagnóstico comum dos médicos, isso na década de 80 e 90. Aí viram que nos países do Extremo Oriente, o índice de câncer era 6 a 25 vezes menor do que no Ocidente.
Aí observaram e viram o seguinte, qual que é a grande diferença? Os países orientais, eles comem uma alimentação muito mais rica em legumes, em fitoestrógenos, a população de obesos lá é bem menor. Então você vai pegar os países do Ocidente, Estados Unidos, Canadá, a Europa, o norte da Europa, a Escandinávia ali, e principalmente países da Austrália também tem um número alto, porque a ingesta de carne não é muito alta, esse índice de câncer é o dobro, é muito maior. E quando o oriental ele migra para o Ocidente, a geração seguinte passa a ter o mesmo risco de câncer do que como se fosse nativo do local. Para dizer que não é um fator protetor da raça que exista, mas sim que esse acesso a uma alimentação mais industrializada, mais rica em gordura, gera o risco maior de câncer. Então isso é algo que nós temos observado muito frequente na nossa... E outro detalhe, também viu em relação aos alimentos, quando nós estamos falando da alimentação, pesquisou-se muito sobre o selênio, sobre a vitamina E, e o zinco, se poderia ter um fator protetor, e infelizmente não é verdade. A gente hoje vê através das pesquisas que não tem tanta diferença assim um homem que se alimenta mais de zinco ou de licopeno também, que era o tomate. Então essas pesquisas mostraram-se que não há, a grande diferença é essa, fazer uma dieta com pouca gordura, ter uma vida saudável, com atividade física, né, prevenindo até o que é pior, né, as doenças cardiovasculares, que mata 3 vezes mais que o câncer, né? E isso é importante a gente também, e na consulta né, porque nós estamos falando de saúde do homem, temos que também frisar isso. Tabagismo e sedentarismo com obesidade é um risco muito perigoso. Eu falo que esses homens são pequenas bombas relógios aí que a qualquer momento pode dar alguma complicação grave. Então tem que procurar manter o peso, ter uma vida saudável, fazer atividade, pegar sol, a radiação é boa para o homem, lógico, né? Controlada, sem excessos, para ajudar até na proteção também de doenças. É mesmo? Agora outra coisa, né, André? E o preconceito, como está, hein? Porque assim, a mulher tem geralmente um histórico, né? A mulher geralmente vai ao ginecologista. A mulher já não tem esse preconceito mais. Você vê que todas as mulheres vão anualmente. O homem não. O homem quer fugir do urologista. O homem não quer ir lá fazer o exame de toque. E vale ressaltar que o exame de toque é fundamental, não é isso? Sim. O exame físico, onde entra o exame de toque, pega lesões precoces, é assim? Sim, sim. Essa pergunta é fundamental. Primeiro, em relação ao preconceito. Não é uma questão só de classe social, não. Eu vejo que o preconceito está em todos os níveis, em todas as classes. E já ouvi muitos pacientes me falando, doutor, eu tenho um amigo meu que é diferenciado e ele fala que ele não vai fazer o toque, que ele acha que o PSA só é válido, o toque não é esse é outro mito que nós temos, não é necessário. Então eu vou falar uma verdade, é até pior os casos onde a gente faz o toque, o PSA está normal e a gente descobre um nódulo no homem nesse órgão. E pode acontecer. Então vamos dizer no exame físico, o PSA pode estar normal e ao fazer o toque eu detecto um tumor. Esses tumores são mais agressivos até. Por quê? Porque a maquinaria celular do tumor é tão indiferenciada, tão diferente do normal, que ela nem produz o PSA mais. Não aumenta o PSA. Então são tumores de alto risco que eu falei, são os tumores de 8, são 8 a 9, 10, é uma escala de células ali mais graves. Então esse preconceito pode custar a vida desse paciente.